Bom, enquanto isso, no mundo real, nós temos algumas decisões importantes tomadas pelo Supremo Tribunal Federal relacionadas à saúde. Na verdade, há uma decisão tomada por unanimidade. Há a decisão de pedir esclarecimentos para o Congresso e para o governo sobre um outro tema. E há ainda um terceiro tema que é resultado de uma ação do PSB no Supremo Tribunal Federal. Essa ação relacionada à varíola dos macacos. Mas comecemos pela decisão tomada. Unânime, hein? Todos os ministros do Supremo votaram sim pela validação de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e que foi contestada pelo governo, claro, por intermédio da Advocacia Geral da União. Essa lei prevê compensação financeira a profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid-19 que ficaram incapacitados para o trabalho de forma permanente por terem contraído a doença. Ou então, claro, um valor que deve ser pago à família de quem perdeu a vida por trabalhar no hospital, numa clínica, enfim, por ter lidado diretamente com o vírus e muitas vezes não conseguiu sobreviver a esse enfrentamento. Então, o Congresso aprovou uma indenização de R$50 mil. É o que a legislação prevê. No julgamento virtual, os ministros, todos, negaram uma ação proposta pelo governo Bolsonaro contra a norma. Inicialmente, o texto tinha sido vetado pelo Bolsonaro, mas o veto foi derrubado no Congresso Nacional. Então, o veto derrubado, está valendo a lei. O governo foi ao Supremo contestar a lei, dizendo que ela estabelece despesas sem estabelecer receitas correspondentes. Só que o governo reagiu e argumentou, por intermédio da Advocacia Geral da União, como se esse pagamento fosse todo mês e durante muito tempo, durante anos, ou daqui até ao fim dos tempos. E não é isso. É um único pagamento. Uma única parcela. Então, o argumento usado pela Advocacia Geral da União é furado. Tanto que todos os ministros disseram não à ação da Advocacia Geral da União, à ação do governo. Além de garantir recursos a profissionais e trabalhadores em saúde, a lei incluiu entre possíveis beneficiários os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Sinto muito, mas está correto. Está correto. A excepcionalidade só vale em algumas direções, para alguns casos. É preciso compreender a excepcionalidade da situação, admiti-la na sua amplitude e reconhecer que foram riscos tremendos. Ah, mas são riscos inerentes à profissão. Sim. Mas o enfrentamento desses riscos, o combate à praga, ele teve um benefício social inestimável. Inestimável. Vidas foram salvas, pessoas foram tratadas de tal maneira que conseguiram a recuperação plena. Pessoas que
roçaram a morte e contaram com essa gente, com esses profissionais e escaparam. Então essa excepcionalidade tem de ser compreendida, mais do que admitida, compreendida na sua dimensão, no resultado que é imensurável, inestimável, não dá para estimar, para colocar numa escala o resultado do trabalho desses profissionais. E, obviamente, isso deve alcançar também os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. É óbvio. A ação do governo, assinada, claro, também pelo Bruno Bianco, que é o advogado-geral da União, pediu a suspensão dos efeitos da lei. O governo argumentou que a aprovação do texto violou princípios constitucionais por invadir tema de competência do Executivo ao estabelecer um benefício cujo pagamento vai se estender para além da pandemia e por não prever fonte de custeio para os gastos. E o governo diz ainda que o artigo 1º foi muito amplo a incluir como profissionais de saúde, assistentes sociais, pessoal administrativo, de segurança e outros. Não. Ela não foi muito ampla nesse artigo, porque essas pessoas estavam trabalhando no mais perigoso dos locais de trabalho durante a pandemia. Os seguranças, o pessoal administrativo, assistentes sociais. Não há a menor dúvida que o risco se estendia a todos naquele ambiente. E aí, não deu outra. A Carmen Lúcia, que foi a relatora da ação, entendeu que a lei não fere a Constituição. E, claro, vieram os argumentos seguintes. Apesar de ser a votação remota, o sujeito não precisa explicar o voto. Alguns fizeram questão de fazê-lo, caso do Gilmar Mendes e do Lewandowski. E que disseram óbvio. O próprio Gilmar argumentou, falou, é uma parcela só. E aqui é a discussão jurídica, ele não está discutindo o impacto financeiro. O que cabe a eles é a discussão jurídica. Eles não têm discutido impacto financeiro, como já fizeram várias vezes. É um erro. Não interessa a opinião deles sobre impacto financeiro. Interessa o que a lei diz e eles, como intérpretes e defensores da lei e, obviamente, da Constituição. Então, é um argumento jurídico esse do Gilmar Mendes, quando ele diz ser uma parcela só. Por quê? Porque o argumento do governo era da ausência de receita que bancasse aquela despesa não prevista. E o que ele está dizendo é que há já reservas e receitas específicas que podem ser usadas nesse tipo de situação. E é uma parcela só, portanto, não cabe o argumento. Uma outra questão que chegou ao Supremo Tribunal Federal, essa ainda longe do momento da votação, momento da decisão dos ministros, diferentemente da manutenção dessa lei aprovada pelo Congresso, que é algo relacionado a piso salarial do pessoal da saúde, principalmente do setor de enfermagem. É claro, há questões aqui que de fato são pertinentes e o pedido para que o Supremo se manifeste, ele é razoável, porque é o argumento de que a decisão em nível federal atropela o princípio federativo de autonomia dos estados em certas matérias. Basicamente é isso. E, portanto, é um assunto que, sim, cabe ao Supremo a manifestação e a palavra final sobre o que diz a Constituição. O Supremo não vai dizer tem dinheiro, não tem dinheiro. Não deve dizer. Se disser, está errado. Porque não existe para isso.
Existe para dizer, a Constituição não está sendo ferida com esse piso salarial porque não há desrespeito ao princípio federativo. Ou então, a Constituição está sendo ferida porque está sendo ignorado o princípio federativo. Então, sim, o Supremo deve manifestar-se. Porém, é interessante notar o que está nessa discussão. Barroso, Luiz Roberto Barroso, solicitou que o governo federal, Presidência da República, e também o Congresso, e aqui duas manifestações distintas, né? A da Câmara e a do Senado, a respeito da ação que questiona trechos da Lei 14.434 deste ano. São trechos que fixam piso salarial para enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e para parteiras. E aí o Barroso deu um prazo de 5 dias. Isso aqui não é algo estabelecido e pronto, terão de responder isso. Muitas vezes não respondem, nem 5, nem 10, e aí tem aquela cobrança. Mas não acontece nada de importante. Mas ele estabeleceu esse prazo de 5 dias. E a questão submetida à apreciação da Corte, disse o Barroso, é de inequívoca importância e relevância. E possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Por que ele está falando em segurança jurídica? Porque a ação direta envolve a análise da compatibilidade formal e material dessa lei com a Constituição Federal de 88, principalmente com o princípio normativo federal. Além de abranger, diz o Barroso, o debate constitucional acerca do devido processo legislativo. Por quê? Entidades de saúde, hospitais e grupos de saúde que trabalham com isso, eles argumentam, primeiro, que foi tudo muito rápido no Congresso. Não passou por determinadas comissões. Mas há tantas coisas que não passam pelas comissões, porque o regimento das casas acaba abrindo brecha para que, num acordo obtido pelo presidente da Câmara ou do Senado, com os líderes partidários, a tramitação seja mais rápida. Pode ir direto para o plenário. Aliás, há casos, aí, um tanto quanto grotescos, em que nem mesmo o plenário se manifesta. Basta o acordo de líderes. O que não é aceitável, né? Mas acontece. Mas nesse caso, na ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, eles argumentam uma série de coisas, mas basicamente é o seguinte, é grana. A lei estabelece um piso para os enfermeiros de R$ 4.750. Técnicos de enfermagem terão como mínimo 70% desse valor, 70% de 4.750. Depois, havendo reajustes nesse piso, será 70% do novo valor. E auxiliares de enfermagem e parteiras, 50% desse valor. É interessante a dificuldade que há no Brasil para garantir o mínimo, o básico, o essencial para trabalhadores. É óbvio que é preciso analisar o impacto, quem pode pagar, quem não pode pagar. Tudo isso é relevante. Tudo isso tem de ser considerado. Só que problema financeiro não é com o Supremo. O Supremo deve analisar a questão legal. Se algum princípio federativo está sendo ignorado no texto dessa lei que o Congresso aprovou. Agora, os valores que estão aí, se você dolarizar a questão, para que você possa projetar como será daqui 2 anos, 3 anos, porque em real isso fica difícil, né? O valor da moeda é muito mais instável do que o valor
Em média, né? Em média. Não que o dólar não tenha estabilidades tremendas, mas menos do que o real e do que a maioria das moedas. Como a Libra. A Libra também é muito estável, né? Tem as oscilações naturais. Se você dolariza, o que está significando isso? Um piso inferior a $1.000. E esse barulho todo, mas é sempre assim. Talvez, insisto, sejam apresentados argumentos ali no papel, número com número, conta atrás de conta, demonstrando que para alguns setores é inviável. E aí é preciso estudar de novo o tema. Não o piso em si. O valor do piso, você pode regionalizar. Aqui é um piso nacional. Você pode até ter pisos estaduais superiores. Não pode ter inferiores. Superiores pode, como o salário mínimo. Um estado pode ter um salário mínimo superior ao mínimo nacional. Não pode ter inferior. Mesma coisa. Mas é sempre esse argumento. Nossa, não vai dar, vai quebrar todo mundo. Aí não adianta você falar da nobreza daquela atividade, daquela função social, da importância. Importância vital, né? Do quanto são necessários, importantes. E depois, não admitir um piso. Que, olha, eu estou dizendo que é razoável, dado o nosso histórico de salários baixíssimos. A média salarial no Brasil é vergonhosamente baixa. E sempre que é um piso para o trabalhador. Olha, a partir de agora, adicional noturno tem de ser tantos por cento. Opa, mas o que é isso? Isso inviabiliza, sempre inviabiliza. Hora extra, trabalho durante feriado, pagamento tem de ser tal. Mas como? Isso é um absurdo, isso vai inviabilizar tudo. Sempre. O Supremo manda lá 18%. Claro, para o Congresso. O Congresso diz sim ou não. E aí já está cheio de gente no Congresso esfregando as mãos, dizendo, opa, viva a isonomia. Aumentaremos o nosso também. Ah, a isonomia cruzada. Rapaz, mas quando é para o trabalhador, é um parto, é uma dificuldade, é um festival de indignados. Em tudo. Em tudo. Reclamam até de férias remuneradas. Eu já ouvi até isso. Reclamam o 13º, na verdade, ele é o salário anual. Ele está diluído em 13 em vez de em 12. Aquilo não é nenhum favor. Tá? É uma espécie de reconhecimento ali na lei de que o trabalhador não tem participação justa na riqueza produzida. Não deve ser a mais do que o justo. Mas é sempre menos, cara. E aí, essa gritaria toda. Vamos ver. O governo deve se manifestar nesta semana, o Congresso também. É o que se espera, foi o prazo dado lá pelo Barroso. E aí vamos ver o que será decidido no Supremo. Se há incompatibilidade com a Constituição. Essa é a decisão do Supremo. O Supremo não tem de entrar em questão financeira. E insisto, deve haver muito cuidado para não inviabilizar, claro, hospitais, para que eles não sejam obrigados a uma redução do número de funcionários, atingindo a qualidade do atendimento, sim. O valor deve ser discutido. Mas a existência de um piso, não. Você pode até, insisto, regionalizar, estadualizar, municipalizar,
dentro dos estados. Mas tem de ter um piso, uma referência. Nessa profissão é pelo menos isso. Porque senão muita gente faz o quê? Demite o que está lá há anos. Isso acontece toda hora, hein? E contrata alguém que está chegando e vai receber muito menos. Então que haja um piso. Não pode ganhar menos do que isso. Não pode. Mas é sempre essa gritaria. E aí vem o Paulo Guedes acenando. Olha a carteira verde e amarela. Eu removo todos os seus direitos, mas você vai ser registrado. Não, mas só para quem está começando. Claro, depois só vai dar ela, meu irmão. E por fim, há uma última questão que é sobre a varíola dos macacos. Porque o que acontece aqui é que o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, entrou com uma ação dizendo que o governo está sendo omisso e não anuncia medidas específicas para o combate à varíola dos macacos. O Alexandre de Moraes, caiu para ele esse tema, ele deu 5 dias, virou praxe, né, para que o governo de Bolsonaro e também os governos estaduais se manifestem a respeito das medidas tomadas. Está tudo bem. Está tudo bem. O que chama a atenção, porém, é, primeiro, que um partido que tem outros mecanismos, né, para exigir, para cobrar. Não. Vai direto no Supremo. O poder que se sobressai. E o que o Supremo está fazendo é algo técnico, protocolar. Por favor, há uma ação aqui contra vocês. Manifestem-se, governo federal e governos estaduais. Todos os governadores e o governo federal. Todos. Todos os governadores e o governo federal. Mas o que o partido quer é imposição pelo Supremo. Não percebe a gravidade disso. De dar ao Supremo esse poder de elevar-se sobre os outros dois poderes e de passar a estabelecer o que tem de ser feito e o que não tem. Cuidado. E mais um ponto. Junto com a reclamação da ausência de medidas ou do anúncio de medidas, já vem o pedido pelo passaporte vacinal. Uma coisa é a vacina. Né? Vacina é bom. É importante. É um avanço. Aliás, eu vi há pouco que no Japão já encerraram a fase de testes da vacina para dengue. Portanto, logo deveremos ter essa vacina no mercado. Vacina para dengue. Importantíssimo. Vacina, ótimo. Outra coisa é o tal passaporte vacinal, que vira instrumento de controle social, de opressão, de discriminação, de injustiças, de escolhas cujos critérios são duvidosos. Não é à toa que isso é um instrumento que foi usado de maneira original por um regime canalha, o nazismo. É típico de controle social. Mas os caras já querem que o Supremo determine obrigatoriedade de passaporte. Parem com isso, pô. Uma coisa é a vacina. A vacina é fundamental. Outra coisa é essa loucura, esse fetiche por controle social. Mas, enfim, são 3 temas aí ligados à saúde, diretamente ligados à saúde, tratados pelo Supremo Tribunal Federal. 1 já decidido e 2 que ainda vão levar algum tempo. Ronald.